Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje no programa vamos falar sobre direito previdenciário, um tema muito importante. As pessoas estão pensando se falta muito, se falta pouco para se aposentar, se tem que pagar um pouco mais, se pode fazer uma revisão. E quem está conosco hoje aqui para responder as perguntas dos nossos telespectadores é a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, já vamos então para a nossa primeira pergunta, que é da Márcia, aqui da cidade de Viamão. Tenho 60 anos e já paguei 186 parcelas, correspondente a 11% do salário mínimo. Contribuinte profissional e individual e outras profissões. Posso parar de pagar até chegar aos 62 anos, doutora Luciana? Bom, primeiramente, a gente verifica que ela já cumpriu a carência necessária para a aposentadoria, que é de 180 meses de contribuição. Então, realmente já poderia parar de contribuir e somente aguardar a idade mínima, que hoje está em 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Está pertinho, para mais 2 anos. Tá pertinho. E essa contribuição de 11% é um tipo de contribuição diferenciada, é o plano simplificado da Previdência Social, em que o contribuinte individual ou facultativo, eles contribuem sobre uma alíquota reduzida, mas não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, só por idade ou por invalidez, mas como o objetivo dela é a aposentadoria por idade, está tudo certinho. Essa alíquota também, ela se refere sempre ao salário mínimo, então não tem como contribuir sobre 11% de um valor maior, então isso não tem como fazer. Mas, no caso dela, aparentemente, pelo relato, está tudo correto. Caso ela queira confirmar que as contribuições estão todas validadas, também é possível acessar o Meu INSS e baixar o CNIS. O CNIS é o extrato de contribuições. Por quê? Porque ali, se tiver alguma pendência nas contribuições, vai aparecer e é possível tentar regularizar antes de pedir aposentadoria. Ou, se quiser contribuir para frente para suprir essas contribuições que tiverem alguma pendência, também é possível. Então, isso também é algo que a gente pode recomendar para a pessoa já ir deixando tudo redondinho. O que pode ser de pendência? Por exemplo, caso tenha alguma contribuição com valor abaixo do salário mínimo, o INSS não aceita, a não ser que a pessoa complemente até chegar no salário mínimo. Esse é um exemplo de pendência que poderia vir a aparecer. Mas no caso dela, se tudo está certo, ela pode parar de pagar já. Pode. Muito bem. Claro que quem está para se aposentar ali no finalzinho, 2 anos, já demora a passar, né? Quando a gente está com pressa, né? Com certeza. Bom, temos a pergunta agora da telespectadora Marisa. Consegui um emprego e agora estou com receio que o meu filho perca o LOAS, que recebe já há algum tempo. Estou recebendo um pouquinho mais que um salário mínimo, mas, mesmo assim, está difícil de enfrentar as despesas. Meu filho precisa de muitos medicamentos e outras coisas mais. Ele pode perder o benefício porque agora eu tenho renda, doutora Luciana? Essa é uma dúvida que tem fundamento, porque o LOAS, ele depende da renda familiar. Então, sempre que existe uma alteração na renda familiar, então vai ter uma alteração no cálculo da renda per capita para fins de LOAS. Qual é o entendimento com relação à renda per capita? O patamar máximo
previsto na lei é de 1/4 de salário mínimo por pessoa. No caso dela, ela ganha um pouquinho mais do que o salário mínimo, mas vai depender de quantas pessoas moram na casa, quantas pessoas tem na família que residem juntas e qual a renda total familiar. Então, se pega essa renda total e divide pelo número de pessoas. Mas, assim, na jurisprudência, na justiça, é possível passar um pouquinho desse limite, tá? Então, na justiça não é tão rígido esse patamar de 1/4 de salário mínimo por pessoa, porque a pessoa pode comprovar que, apesar de receber um pouquinho a mais, ela ainda tem aquela hipossuficiência econômica, aquela situação de necessidade, né, de carência econômica, para poder fazer jus ao benefício. O que eu recomendaria? Eu recomendaria que ela guardasse todos os comprovantes de despesas que ela tiver, principalmente gastos com saúde, com o filho dela, medicamentos que não são fornecidos pelo SUS. Fraldas também, de repente o grau de necessidade do filho também, né? Se um filho tem alguma deficiência, também acaba tendo outras despesas que são próprios da enfermidade, talvez, né? Sem dúvida, fraldas, medicamentos. Mas isso só na justiça daí? Só na justiça, exatamente. Então, assim, até porque o governo ele tem como fazer esse cruzamento de dados, verificar o salário dela, pode vir, sim, a ter esse questionamento, tá? Pode acontecer. E aí ela pode vir a ter que comprovar as despesas extraordinárias para poder manter o benefício. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Tenho observado descontos não autorizados na minha aposentadoria. Como proceder para que parem com os descontos e que evitar que isso ocorra novamente no futuro, doutora Luciana? Essa é uma situação que tem acontecido bastante. O primeiro passo é ele verificar com relação a que são esses descontos. Então, esses descontos podem ser devido a alguma mensalidade de alguma associação, ou pode ser algum desconto referente a empréstimo consignado. Então, no INSS, muitas vezes até pelo próprio site, pelo Meu INSS, ele consegue descobrir do que é esse desconto que ele está sofrendo. A partir dali, ele tem que verificar se realmente ele não contratou nada, aí sim ele vai ter que solicitar a exclusão. Então, vou dar um exemplo, se foi de alguma associação, ele pode, até mesmo dentro do próprio INSS, hoje já tem essa funcionalidade de pedir a exclusão da mensalidade, ou ele pode contatar aquela associação para solicitar a exclusão. Se for empréstimo consignado, ele tem que verificar de qual banco, entrar em contato com o banco, né? Pode até pedir cópia do contrato, solicitar a exclusão, porque pode até acontecer fraude. Muitas vezes acontece mesmo, infelizmente, né? Golpistas às vezes se utilizam de documentos de terceiros para tirar algum empréstimo fraudulento. Isso pode acontecer. E nada disso também exclui a possibilidade, dependendo do caso, até de ingressar judicialmente para solicitar uma indenização, né, ou pelos valores que foram descontados e também pelo dano moral. E solicitar a devolução, talvez? Solicitar a devolução, se realmente foi indevido o desconto, se ele não contratou, ele pode solicitar a devolução e, dependendo do caso, até solicitar um dano moral, avaliar essa possibilidade com um advogado. Porque a empresa, digamos, a instituição financeira, ela tem obrigação de ter esse zelo na hora da contratação, de verificar se é realmente aquela pessoa que está contratando, se não é um terceiro utilizando de documentos falsos para fazer a contratação. Tem alguma questão no site do INSS que tu possa bloquear qualquer tipo de empréstimo para poder evitar, eventualmente, um risco de alguém de uma fraude? Pode, dentro do site do Meu INSS existe a opção de bloquear aquele benefício para empréstimo consignado. Então, é até uma proteção. Aquele aposentado que não vai querer fazer empréstimo, eu até sugiro que faça isso para ficar mais protegido. Bom, temos agora a pergunta da Martina. Sou pensionista há 15 anos e agora eu tenho tempo e idade para me aposentar. Mas estou com medo de entrar com pedido e perder a pensão. Corro esse risco? A minha pensão pode interferir
no valor que eu posso receber de aposentadoria, doutora Luciana? Primeiro ponto é que a legislação permite a acumulação de aposentadoria com pensão por morte. Então, ela não vai perder a pensão pelo simples fato de passar a receber uma aposentadoria. Quanto a isso, pode ficar tranquila. Com relação ao valor, pode sim haver uma redução no valor. Então, como é que é feito esse cálculo? No momento que ela se aposentar, o INSS vai verificar qual é o benefício de maior valor, se é a aposentadoria ou a pensão. Aquele benefício de maior valor ela vai poder receber integralmente, e o benefício de menor valor, se ele tiver um valor acima do salário mínimo, ele vai sofrer algum redutor. Esse redutor vai ser calculado conforme as faixas. Então, o valor entre 1 e 2 salários mínimos vai ter um percentual de dedução, entre 2 e 3 salários mínimos um outro percentual e assim por diante. Então, ela recebe o benefício de maior valor integralmente e o de menor valor ele pode sofrer um redutor, sim. Bom, agora temos a pergunta do Gladson. Está muito complicado eu ir no banco para fazer a prova de vida. Tem alguma forma de dizer que eu estou vivo sem precisar me deslocar? É seguro? Existe uma forma, sim, que é dentro do aplicativo do meu INSS, existe a prova de vida por meio de reconhecimento facial. Nem sempre é possível porque vai depender das bases de dados do governo. Então, vou dar um exemplo. Como é que o governo vai saber que aquele reconhecimento facial realmente é daquela pessoa? O sistema ele faz buscas em cadastros como, por exemplo, o CNH. Então, se aquele aposentado tiver carteira de motorista, então pode fazer a busca facial por aquele sistema. Ou também aqueles que já tiverem no Tribunal Eleitoral a biometria cadastrada, também por isso pode ser verificado que se trata da mesma pessoa. Então, assim, em alguns casos vai ser possível fazer o reconhecimento facial. Agora, se não for possível, se ele não conseguir, aí eu sugiro que realmente vá até a agência bancária para fazer essa prova de vida. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho o DDD 51 985 946 773. E hoje no programa estamos falando sobre direito previdenciário. Sempre temos muitas perguntas que a gente recebe e continue mandando, por favor. É um assunto que tem muitas dúvidas, né? Sobre essa questão de se aposentar, se está na hora ou não de se aposentar, se pode revisar, se falta pouco, se tem direito, não tem direito. E quem está conosco hoje aqui no programa é a doutora Luciana Souza e está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E então já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da senhora Rose. Ela fala o seguinte: tenho 61 anos e 6 meses de idade e 20 anos de contribuição. Já posso entrar agora com pedido de aposentadoria ou preciso fechar os 62 anos? Pergunto isso porque o INSS normalmente demora para conceder o benefício. Doutora Luciana, essa dúvida também tem, se já pode entrar antes. Na verdade, o correto é ela aguardar os 62 anos para dar entrada com o pedido de aposentadoria, porque no momento em que o INSS concede benefício, ele vai conceder retroativamente a data de entrada do requerimento. Então, digamos que ela faça 62 anos, no dia do aniversário dela já dê entrada com a aposentadoria,
Se o INSS demorar um pouquinho para conceder o benefício, ela não vai ser prejudicada, ela vai receber aquele valor em atraso, desde a data do aniversário dela. Por outro lado, se ela der entrada antes, aí corre um risco muito grande de o INSS negar o benefício porque ela ainda não completou os requisitos. A não ser que o INSS demore tanto para analisar que naquele meio tempo ela faça aniversário. E no dia lá que eles vão analisar, ela já tem 62 anos. Isso pode acontecer. Então, até existe já uma previsão nas normativas do INSS que é de reafirmação da data de entrada do requerimento. O que significa isso? Porque no momento que ela deu entrada, ela ainda não tinha direito ao benefício. Então, no momento que o servidor vai analisar a documentação dela, se ele ver que depois ela completou os requisitos, ele pode alterar a data de entrada para quando ela cumpriu todos os requisitos para aposentadoria. Isso pode vir a ser feito, sim, é uma possibilidade, mas normalmente a aposentadoria por idade não demora tanto assim para ser concedida. Acho que eu ia perguntar, quanto tempo em média mais ou menos para o INSS dar esse retorno após tu está tudo direitinho, tudo bonitinho, tu cumpriu todos os pré-requisitos, quanto tempo em média o INSS demora para levar a aprovar? Olha, se o CNIS dela estiver todo atualizado, se o cadastro dela estiver todo atualizado, pode acontecer até dela ter uma concessão automática pelo robô. Às vezes isso acontece, mas não é sempre. Então, em outros casos, o INSS precisa de alguém, de um servidor, analisar aquela documentação, as carteiras de trabalho, para alimentar o sistema e conceder o benefício. Mas, mesmo assim, não costuma ser demorado. Os benefícios que demoram mais, normalmente, são aqueles que têm que analisar tempo rural ou tempo especial, porque aí realmente exige uma análise mais detalhada da documentação. Mas uma aposentadoria por idade, em que todas as contribuições estejam já cadastradas no INSS, costuma ser bem rápido. 60 dias, mais ou menos? Pode ser, pode acontecer. Não está confirmado, que varia muito de casa a casa. Varia. Bom, temos agora a pergunta da senhora Glória. Quais os passos para planejamento da aposentadoria? Inicia já quando começa a trabalhar? Até pode iniciar, né? O planejamento previdenciário pode ser feito a qualquer tempo. Então, tanto aqueles que estão no início da vida contributiva, quanto aqueles que já estão bem próximos de se aposentar. Então, sempre é possível fazer um planejamento. Aí, qual é a diferença? Que aqueles que já estão próximos de se aposentar já vão ter um grande número de contribuições, o advogado já vai ter mais precisão na hora de informar quais são as possibilidades que ele vai ter. A pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, as possibilidades são muitas, não se sabe o tipo de atividade que vai exercer, né? O que vai mudar, por exemplo, se a pessoa começou a contribuir depois da reforma da Previdência, as situações dela vão ser bastante restritas, as possibilidades de aposentadoria já não são tão variadas, porque não vai ter direito às regras de transição, nem ao direito adquirido, obviamente. Então, por exemplo, para quem começar a contribuir, para quem começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma, no caso dos homens, a carência não é de 15 anos, a carência é de 20 anos. 20 anos. 20 anos de contribuição, 15 anos é só para quem já estava contribuindo nessa data. No caso das mulheres, permanece sempre 15 anos a carência. Então, tem esses detalhes que, se a pessoa quiser estar bem informada, já quiser saber quando vai poder se aposentar, ela pode, sim, buscar um auxílio nesse sentido para já saber. A questão toda eu vejo, sim, que profissionais que são autônomos, que são pequenos empresários e que querem contribuir com o mínimo possível. E daí chega perto de se aposentar, quer contribuir no máximo. O que a senhora fala para eles, doutora? O primeiro ponto que eu falo é que todos aqueles que exercem uma atividade remunerada, eles já não podem escolher muito como eles vão contribuir e o quanto, porque eles têm que fazer a contribuição conforme a atividade deles. E outra situação, é uma situação diferente de quem é facultativo, aquele que não exerce atividade remunerada, aí ele escolhe se quer contribuir e o valor sobre o qual ele quer contribuir. Então, é uma situação em que ele tem mais liberdade. Mas, nesse caso, por exemplo, de um contribuinte individual, de um empresário, de um autônomo, se ele contribuiu a vida toda pelo salário mínimo, não adianta chegar próximo da aposentadoria e querer ganhar mais, não vai ter como,
até porque a aposentadoria é calculada sobre a média das contribuições. Então, vai ficar. Então, por isso, quanto antes houvesse planejamento, né, é importante para que a pessoa chegue lá e não fique, estou recebendo somente um salário mínimo. E às vezes a vida mudou e às vezes a única renda é a aposentadoria, né? Exatamente. Bom, temos a pergunta agora da Marta. Recebo pensão por morte e neste ano completo 21 anos. Tem como prorrogar essa pensão até eu concluir a minha faculdade daqui a 3 anos, doutor Luciano? Infelizmente, não tem como fazer isso. O INSS paga a pensão por morte para os filhos menores somente até os 21 anos de idade. A partir dali, não tem mais como prorrogar, mesmo que esteja fazendo um curso superior. Não tem como. Não tem como. Bom, mas é bom as pessoas saberem disso, né? Até para poder se planejar, né? Com certeza. Estou chegando próximo de 21 anos, preciso daquela renda, já tem que pensar em alternativas antes, senão vai ficar um momento difícil, né? Já é uma renda que ela vai perder no dia do aniversário dela. Que presente vai receber, né? Bom, temos aqui a pergunta do Eduardo. Sou MEI e tenho dúvidas em relação à minha situação quanto aos benefícios do INSS. Que direitos eu tenho? As regras de aposentadoria são as mesmas, doutor Luciano? As regras não são as mesmas, existem algumas particularidades no caso do MEI. O microempreendedor individual, ele contribui sobre uma alíquota reduzida, é uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Então, por um lado é um benefício, porque é uma grande economia, é um valor bastante reduzido, e por outro lado, o que acontece? Ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Somente aos outros benefícios, como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, esses outros benefícios sim, mas aposentadoria por tempo de contribuição, não. Caso ele queira ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, vai precisar complementar os 15% que faltam até atingir a alíquota cheia de 20%. Isso pode ser interessante em casos específicos. Digamos que alguém já teve outros períodos de carteira assinada, já teve outros períodos que contam para uma aposentadoria por tempo de contribuição e esse é o objetivo dele. Se esse for o objetivo dele, pode valer a pena fazer essa contribuição. Tem um benefício de pagar menos, mas também tem menos benefício também na hora de se aposentar, né? Sim, e além disso, essa alíquota de 5% é sempre sobre o salário mínimo, então não pode ele querer contribuir 5% sobre o teto, por exemplo. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Mantive um relacionamento durante anos com um homem casado. Agora ele faleceu. Gostaria de saber se eu teria direito a receber parte da pensão por morte, doutor Luciano. Não, nesse caso, não pode solicitar a pensão por morte, não vai poder receber. A legislação brasileira não autoriza o concubinato como uma forma de dependência previdenciária. Né? Se ela tivesse uma dependência financeira dele, nesse caso também teria? Não, mesmo assim não tem direito. Qual seria a exceção? Digamos assim, se ele fosse casado somente no papel, mas já fosse separado de fato da primeira esposa, essa é uma situação diferente, né? Ele já é separado, apenas não formalizou o divórcio. Essa é uma situação diferente. Agora, se ele efetivamente era casado, se o casamento se manteve até a data do óbito dele, o fato de ter uma pessoa por fora não dá direito a essa pessoa de receber pensão por morte, porque na legislação brasileira não é possível ter um casamento e uma união estável simultaneamente. Isso não é reconhecido pela lei, assim como também não é possível ter duas uniões estáveis concomitantemente. Isso também não é possível. Essa questão já foi até submetida a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e foi essa a decisão do Supremo. Doutor Luciano, e caso vamos supor que essa pessoa, né, que manteve relacionamento com essa pessoa casada, ele estava casado e ele teve filhos com ela. Nesse caso, as crianças teriam a pensão por morte do pai? Essa é uma ótima pergunta.
Os filhos, se forem menores de idade ou inválidos, sim. O que é menor de idade? Para fins previdenciários, se considera que o filho menor é aquele até os 21 anos. Então, o filho, independentemente se é fruto de um casamento ou não, ele sempre vai ter direito à pensão por morte. Então, o filho pode receber até os 21 anos de idade ou depois dessa idade, se for inválido. Aí sim. Eles vão entrar naquela... Deve ter um cálculo da pensão, né? De cada... Tem a esposa, que recebe 50% mais 10%, e cada filho 10%, é isso? A pensão é dividida pelo número de dependentes e o cálculo da pensão, então, ele é feito exatamente dessa forma. Ele começa em 50% mais 10% por dependente. Doutora Luciana, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Queria agradecer nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau.